Bom dia. Caminho do trabalho, quarta-feira. O dia amanheceu bonito. O dia amanheceu bem bonito, bem gostoso, temperatura amena. Mais para friozinho. Hoje não vai fazer aquele super calor, mas vai fazer um tempo bem gostoso, 25 graus de máxima. Bom dia, meu amor. Até mais tarde, te amo muito, viu, mulher? Hoje é quarta-feira, penúltimo dia de novembro. Bom dia. Depois de amanhã entramos em dezembro. Mês corrido em alguns aspectos. E também festivo e com algumas datas mais leves aí. Natal e Ano Novo. Agora não vejo a hora de chegar janeiro, que é quando eu vou passar uns diazinhos na praia com os meus fofinhos. Mas tem bastante trabalho para fazer. E janeiro vai ser um mês também bem pesado. Mês corrido. Que vai ser a implantação do E-Social. Então, vamos deixar a coisa rodar direitinho. Se não der para ser janeiro, vai ser em fevereiro. Também é um mês super quente, super gostoso. Na verdade, o auge do verão é fevereiro, é o início de fevereiro. Que é os 45 primeiros dias, né? Quer dizer, perto do 45º, 46º dia. O verão chega oficialmente 21 de dezembro. 21 de janeiro, mais ou menos lá pro carnaval, mais ou menos. Não dá pra te passar numa curva dessas, né? Bom, por enquanto, essa transição aí dos planos de saúde, o bom e o ruim, né? Mas o impacto está sendo até menor do que a gente pensava. Então, assim, amanhã, dia 30, né? Eu tenho um exame para fazer. Eu não sei se eu tento, dou uma de trouxa e chego e tento. Que é o tal do mapa 24 horas, né? Ou eu nem tento. Não sei. Eu preciso fazer o exame. Mas eu posso fazer depois. Eu descobri que o plano que eu vou entrar também tem o mesmo laboratório, tudo direitinho, então eu posso continuar dessa forma. E como o médico não deu uma guia de uma assistência médica específica, ele deu o receituário do exame, então isso vai ser de acordo com o meu convênio atual, com o meu convênio da época, né? Ontem eu peguei nesses dois assuntos aí, essa pseudo-socialite,
Eu realmente fico atemorizado com os novos tempos, da gente considerar alguma coisa. Não gosto de falar com essa linguagem, mas para fazer um comparativo a gente precisa falar. No meu tempo, o socialite era uma pessoa que tinha um certo know-how de classe. Isso não é bom nem ruim, porque também não era nada que eu respeitasse. Eu achasse, nossa, uma celebridade, uma socialite. E, enfim, hoje a internet deixa você fazer tudo o que você quiser, né? Você pode dizer o que você quiser. Então eu falei sobre essa infeliz menina que tá, na minha opinião, apenas e tão somente tentando holofotes, e ela tá conseguindo ser vista, ela tá conseguindo holofotes e câmeras e monitoramentos, ou seja, ela está conseguindo visualizações, então ela está gerando grana para ela, que o YouTube dá dinheiro, né? Você tem visualizações, igual eu tenho milhões e milhões todos os dias. Então, assim, na verdade eu disfarço aqui que eu tô com moto velha, moro em apartamento simples, carrinho meia boca, um carro de 14 anos de idade, jaqueta rasgada, ó, cadê? Aqui, ó, viu? É tudo embuste meu. Eu não precisava nem mais estar trabalhando, porque eu gosto muito de recursos humanos. Mas o dinheiro que todas essas milhões de visualizações e influência me dá, eu não precisava. Mas enfim, eu podia, né? Eu podia começar a inventar um tema absurdo, indo contra princípios básicos de humanidade, dizendo que é liberdade de expressão e que eu tenho o direito dela. E eu realmente tenho, eu só tenho que saber que eu respondo pelo que a minha liberdade de expressão me levar a explanar publicamente. Mas enfim, agora falando sério, uma pena. Essa menina vai acabar conseguindo o que ela quer, se é que, porque o YouTube também não é uma sociedade pública onde regido por regras básicas do convívio social. Na maioria mas ele carrega a direção de seus donos, onde as pessoas estão simplesmente, como é que se fala? Agindo de acordo com os seus valores. Então não é tudo que é assim. E claro, ele tem que ter esse bom senso de garantir realmente uma liberdade quase que completa para as pessoas se manifestarem, certa ou erradamente, ou erroneamente. Porque senão, se ele começar a ter censura, cortes e tudo mais, embora tenha bastante, ele vai perder sua motivação básica, que é o máximo possível de liberdade de expressão. Então muita gente consegue, pela justiça, bloquear conteúdos e que tais mas enfim, na base não é tão fácil assim. Falei ontem sobre essa praga que eu fiquei super contente quando aconteceu o lance lá no começo do ano, do menino, do Rodrigo Caio e tudo. Eu já fazia vídeos na época e tal. E ao mesmo tempo, na verdade, a gente vai descobrindo, vai pensando. Primeiro vai pensando que a cabeça das pessoas tá mudando, que uma coisa boa tá chegando e tal. E na verdade não é.
Foi só um ponto fora da curva a atitude correta do menino, porque no todo nada mudou, muito pelo contrário, a época é de uma desassociação a uma coisa mais ética, e não era nada disso. A gente só vê jogadores forjando, jogadores fingindo para prejudicar o adversário, fora do âmbito do jogo de futebol, fora do âmbito do maior talento, da maior habilidade, do maior conjunto, da maior dedicação, da maior sorte, inclusive. E nada mudou. E aí a gente chegou até esse ponto desse rapaz também mal orientado, que é o Rodrigo, jogador veterano lá da Ponte Preta. E realmente ele cometeu um erro gravíssimo e prejudicou muito o time dele, mas eu tenho certeza que ele prejudicou muito ele mesmo. Eu acho assim também. Eu acho que a gente não pode ir até o ponto de colocar todo o peso do rebaixamento da Associação Atlética Ponte Preta ao cara, porque senão fica muito fácil. Eu diria que ele deu a cara para bater, mas vamos até certo ponto. Ele é um cara de valores realmente estranhos, é um cara que confunde dedicação com a qualquer preço. Então ele se dedica a ajudar o time que ele defende, mas usando de mais artifícios do que só a própria competência, o próprio físico, o próprio intelectual para executar o esporte ao qual ele é pago para executar. Muito bem pago, vamos deixar isso muito claro, tá? E tem muitos assim. No Corinthians, o Romero, ele é assim, ele realmente irrita, é um cara que ele forja muito, isso é muito chato. Mas tem vários. O clássico caso da expulsão do Rodrigo, do menino lá do Gabriel, do Corinthians, no jogo contra o Palmeiras, onde 3, 4 jogadores foram exigir que ele fosse expulso. Todos sabiam que estava errado, todos. Sabe, o jogador do Curitiba, que o atacante colocou a mão na bola, na área adversária, e o juiz viu errado e achou que a mão tivesse sido do zagueiro, sabe? E eles foram lá, cobraram o pênalti, comemoraram e tudo certo. A culpa não é minha, não fui eu que errei. E pronto, acabou. É assim. Eu realmente me lamento ter chegado a pensar que alguma coisa poderia mudar a partir desse menino, a partir do Rodrigo Caio e tal. Mas estamos no lado contrário, estamos no momento contrário, estamos retornando a valores ruins, estamos retornando a separatismos, a separações de ideias, pensamentos e atos que já não tinham mais. Estamos, em nome de uma suposta liberdade de expressão, estamos agredindo as pessoas. Enfim. E os motivos são sórdidos. Eu acabo ficando no mesmo lugar porque acaba virando um caldo social, né? Uma suposta socialite dessas e um jogador de futebol que, diante de 60 câmeras, faz uma coisa errada, ainda vai brigar e ficar puto com todo mundo sobre um ato que simplesmente está errado e acabou. É assim, o errado é errado. Pronto. Ele diz que ele nem se manifestou publicamente ainda. Não falou com ninguém, enfim.
E, claro, vai esperar baixar poeira, vai depois falar, me desculpa, eu me comprometo, eu assumo a responsabilidade. Ou vai falar, não fiz nada. Enfim, né? Eu contei de uma coisa de um menino que, infelizmente, há uma boa possibilidade de vir para o Corinthians. Na época foi tema de uma conversa, de várias conversas com meu amigo, Marcão, e que me chateou muito não era pelo fato de ter Corinthians envolvido nisso na época e tudo mais. O Santos tem um lateral esquerdo, Zeca. Ele é um bom jogador. Ele é até um pouco acima da média. Não é nenhum super craque, mas é um bom jogador. É um jogador de característica, de boa, como é que se diz? É um jogador de um nível técnico um pouco acima da média. Mas também não é craque, não é seleção brasileira, então pode evoluir, pode chegar lá. Mas na base não é. Vai lá, meu filho. Essa é 1.200, hein? Não é 883, não. E o que acontece? Ele já está há uns bons anos no Santos. Estava, né? Porque ele está indo embora. Ele, em 2015, eu também vou tentar ir por aqui, cara. Em 2015, na reta final do Campeonato Brasileiro, Corinthians bem melhor do que o Santos, aconteceu um lance diferente. Uma disputa de bola na área. Acho que o Jadson chutou, a bola deu rebote, alguma coisa assim, e no retorno, esse menino Zeca estava marcando o nosso centroavante, o centroavante do Corinthians, o Wagner Love. E ele foi chutar a bola, eu entendi dessa forma. A gente que já jogou futebol, a gente consegue ver alguma coisa nesse sentido. E ele acertou o jogador. Mas assim, foi clássico, foi na cara, assim, foi um chute nas pernas do Wagner Love. E foi pênalti. Era até aquele jogo das 11 da manhã, na Arena Corinthians, estava lotado, o jogo foi 2-0 e tal. Jogou muito bem o Corinthians, direitinho. E beleza, até aí o juiz marcou pênalti, ok, mas teve um problema. O juiz se confundiu em quem fez o pênalti e deu o cartão amarelo pro David Braz, o zagueiro central do Santos. E o menino já tinha um amarelo, foi expulso. O menino foi expulso. E cara, o autor da falta sequer se manifestou. Ficou assim, por assim dizer, e pronto, acabou. Eu não sei se a esperança era deixa expulsar errado que a gente anula o jogo, alguma coisa assim. Eu realmente não consigo entender. Mas assim, ele tinha 20 anos na época, acho que é isso, 20, 21 anos de idade, um garoto. Ele já teve problemas de provocar torcida e tal. Vai um pouco pra lá, cacete! Mano! Provocar a torcida do Corinthians, aquela coisa de jogar para a própria torcida sempre e tal. E o Corinthians é um dos times mais odiados do Brasil, isso aí eu não tenho dúvida. Eu quero que se dane quem odeia, quem gasta tempo em odiar um time, mas enfim.
gasta neurônio, quem gasta estômago, quem gasta, sei lá, pulmão para odiar um time de futebol. Mas enfim, ele é dessa geraçãozinha que gosta de provocar, enfim, aquela geração mal criada, que o talento vem antes de alguma coisa mais valorosa no sentido comportamental, né? Ô, brother, deixa eu passar. Você não tá olhando nada. E enfim, o desfecho foi que foi expulso o cara errado. Foi expulso o cara errado. E ele, do próprio time, não se manifestou. Eles foram todos reclamar com o juiz, não sei o que, não sei lá o que eles falaram, mas enfim, ninguém se manifestou. Ninguém. E ao sair do estádio, ao sair do campo, quando acabou o jogo, ele assim, percebe-se uma coisa, ele é muito articulado, ele é inteligente. Ele não é menino bobo, não. Ele estudou, ele lê, ele não é aqueles trouxinha, não. E cara, sim, repórter, você pode ver o replay, não foi pênalti, eu nem encostei nele. Sobre a expulsão. O juiz se confundiu, ou seja, desconversou completamente e dava a certeza completa de que não, eu não encostei no Wagner Love. Ele pulou antes de eu chegar na bola. Cara, ele deu um chute no meio das pernas do cara. Assim, não precisava de replay. E assim, é isso. O cara nega o que uma imagem e 65 câmeras e mais os milhares de celulares ali presentes, ele nega isso assim com a maior tranquilidade do mundo. Não quero saber, não quero saber. Cara, passaram-se os dias, o assunto voltou, ele falava a mesma coisa. Até que, em uma das entrevistas, 5, 6 dias depois, ele falou: eu posso ter encostado nele, igual o Jô. A bola pode ter batido na minha mão e eu não percebi. Velho. E assim, esse ano, sempre houve essa provocação idiota. Aquele jogador que não sabe que ele pode rodar o mundo e a profissão dele é jogar futebol, cara. E ele vai ter que jogar futebol aonde pagarem bem e derem condições de trabalho para ele. Esse ano, no primeiro turno, foi 2-0, foi 1-0 pro Corinthians aqui na arena também. Gol do Jô, tudo certinho, beleza? Não, ele me sai do estádio, a torcida já odeia ele e ele sai fazendo assim pra torcida todinha. Sei lá, cara, assim, ninguém orienta um moleque desses. Não se trata dele ser moleque pela idade, se trata dele ser moleque pela atitude. Ele é um moleque. O Viola jogou até os 30 e poucos anos e foi moleque até parar de jogar bola. Continua sendo um moleque. E assim, o que aconteceu? O Santos teve uns jogos ruins aí, onde até podia ter alcançado o Corinthians, passado e tal, que jogou mal, que estava desentrosado, estava desanimado, enfim. E o Santos acabou perdendo jogos importantes. A torcida, claro, esse bando de como é que eu posso dizer, de pessoas íntegras, honestas e corretas, que se chama torcida organizada, foram lá e agrediram, ameaçaram jogadores e tal, no aeroporto, depois lá no centro de treinamento. Caramba, mano. Enfim, ele estava descontente no clube, acabou usando desses artifícios e reincidiu com o clube. Não jogo mais, não tenho segurança para jogar. Nossa, que motoca era aquela, mano. E não voltou mais, tá em litígio, tá juridicamente fora aí e tal. Tem contrato a cumprir e tudo mais, tem que fazer acordo para rescindir o contrato. E São Paulo, Santos, Palmeiras, não sei se Palmeiras, acho que não. Interessados. Ele vem jogar, tá? Beleza. Que pena, cara, que pena. É assim, o cara pode fazer o que ele quiser, ele pode ser
de um comportamento ruim e todo mundo quer. Ah, não, isso não tem problema. Ou seja, o meio é podre mesmo, né? O meio é podre, né? E ninguém liga, e ninguém liga. Ah, quando ele fizer o primeiro gol, não, cara, não. Não, eu nunca fui assim, não é agora que eu vou ser. Não. É assim, são aquelas coisas que vão alimentar o meu desinteresse, né? Esse menino no Corinthians é, tipo assim, é parecido com Paulo Nunes no Corinthians. Paulo Nunes era a essência do mau caratismo do futebol. A essência do moleque folgado, do moleque provocador e covarde. Covarde. Ele me mostrou tudo isso jogando no Palmeiras. O Nunes foi um garoto prodígio, ele saiu das categorias de base do Flamengo, teve muito sucesso no Grêmio, depois foi pro Palmeiras. Palmeiras na época de muita grana. E era mais um que se aproveitava do conceito de provocação, de falar em nome da torcida, enfim, de comprar brigas bobinhas, discussõezinhas idiotas em futebol. Aquela coisa, o retrato de uma imaturidade mesmo, de uma má orientação. E foi um cara que realmente ele foi acumulando desafetos, né? E qual não é a surpresa? Depois saiu do Palmeiras, foi pra fora, não sei bem onde jogou, não faço nem ideia, nem quero saber. De repente o cara me desembarca no Corinthians. É assim, era figura carimbada. O Marcelinho Carioca ainda estava no Corinthians, o Marcelinho Carioca abraçou, falou, não, vamos receber o cara, vamos, enfim, é bom. Dois mau caráter juntos, né? Jogou no Corinthians, fez gol. E eu me lembro, isso eu tinha 27, 26 anos de idade. Sempre falei isso. Não comemoro o gol do Paulo Nunes. Não tem. Ele não é jogador do meu time. Eu não quero, não colaboro. Aí um dia a turma de lá da rua, os corintianos se reuniram lá quando eu morava em Pirituba. Vamos lá pro estádio, tá? Acho que era um Rio São Paulo, alguma coisa assim. E ele veio e fomos ver o jogo e tal, e eu já falei no caminho todo. Na verdade, acho que o carro era meu. Falei, eu não comemoro o gol do Paulo Nunes. Tá, vocês ficam perto de mim aí, porque se acontecer alguma coisa, eu... E aí, acho que foi 3-2 ou 4-3 o jogo. Foi um jogo até bonito, tá? Movimentado pra caramba. Pacaembu. E ele não faz um dos gols. Fiquei sentadinho, quietinho. Daqui a pouco um cara atrás de mim, grandinho, toca no meu ombro, eu olho pra trás, sim, pois não. Todo uniformizado de gaviões, né? Você não tá comemorando por quê? Você é palmeirense? Eu falei, não senhor, é porque foi gol do Paulo Nunes. Aí ele, opa, beleza. Até ele, enfim, e ele que se foda. Ele não vai falar quem eu vou comemorar, quem eu não vou comemorar. Mas enfim, né? Não é bom levar essa briga adiante, né? Porque a ignorância chega numa torcida organizada e ela não sai nunca mais. Enfim. Olha uma Cobase aí, ó. Não durou muito tempo, eu não sei se ele sofreu ameaças, eu até acho que sim. Ele simplesmente pegou a mala e foi embora. Alguns meses depois, ele não ficou 2, 3 meses no Corinthians. E foi embora, e desapareceu, enfim, não sei pra onde foi, não sei se parou de jogar bola, enfim. É aquele problema, né? Aquele problema de um magrão, por exemplo, que se identificava muito com a torcida do Palmeiras e falava, né? Eu nunca, jamais vou jogar no Corinthians. E aí, cara, a vida te deu a oportunidade de jogar no Corinthians. E aí você senta para dar a primeira entrevista coletiva e a primeira pergunta é: 3 anos atrás você disse, eu disse, me arrependo, o Corinthians é um grande time, e ainda que você estava falando do Magrão, que era um cara de muita personalidade. Muita personalidade.
foi um cara realmente que, assim, ele em campo, ele realmente era diferenciado. Ele não era craque, ele era um cara que se dedicava mesmo, assim, ele virava o olho para trás e vambora, vamos jogar bola. E isso acabava contagiando. A torcida não pegou tanto no pé do cara, ele cumpriu o contratinho ali dele, de 6 meses, um ano, sei lá, e foi embora, arrumou as malas e foi embora, em paz com todo mundo. Em paz com todo mundo. Ele foi um cara assim, agora, imagina o tamanho do arrependimento dele o dia que chegou o contrato. E aí, cara, e aí? Mano, os caras vão me perguntar isso. Por ser um cara de personalidade, tinha isso, ele se identificava com o Palmeiras, tudo, mas ele nunca foi um cara de provocar o outro time, ou de fazer nada demais, assim, não era moleque, no sentido de atitude de homem. Não era, nunca foi um imbecil molecão. Mas, né, boca grande em um determinado momento se ferra, né? Se ferra. É igual, eu tava pra falar sobre isso. Volta pro atual aqui. O Corinthians tem um centroavante, o reserva, chamado Casim. Ele é inglês naturalizado turco. Na verdade, a família dele é turca, mas ele nasceu na Inglaterra. E acabou se naturalizando turco por conta de seleção e tudo mais. Teve um início promissor de carreira, tudo, foi muito valorizado, tal. Jogou na Inglaterra, Teve até um episódio triste dele, que ele teve uma atitude racista. Ele é preto, tá? Como é que dá pra ele ter uma atitude racista, eu não entendo. Mas enfim, nem quero entrar muito nisso. Erros acontecem, vamos deixar isso muito claro, e eu não estou perdoando ele porque ele é do Corinthians. Eu só acho que eu não preciso mais falar sobre isso, que isso já encheu o saco. Em 2017 a gente está falando sobre racismo, sobre preconceito de cor das pessoas. Então, realmente, como diz o Juca, confesso que perdi. Nós não conseguimos melhorar o mundo. Não conseguimos. Ao contrário, parece que o pensamento está decaindo, que o nível ético está decaindo. Mas, vamos lá. Bom, esse cara acabou vindo parar no Corinthians no começo do ano. Ele jogou no Curitiba e eu tenho certeza que ele veio por causa da amizade do Alex, aquele que jogou no Palmeiras há muito tempo, que é curitibano e torcedor do Curitiba, que quis encerrar a carreira no Curitiba. E o Alex jogou muito tempo na Turquia. O Alex deve ter conhecido ele, deve ter agenciado para trazer ele para o Curitiba. Ele jogou uns 2 anos no Curitiba, era bom jogador. Nada sensacional. Para o nível do Curitiba estava ótimo. Um centroavante titular. Mas enfim, não, é mais folclórico, mais um brincalhão e tal. Não é bom jogador, não encaixou. Na verdade a torcida começou a pedir ele como titular no começo do ano, mas acabou que o Jô pegou a posição e não saiu mais, enfim. E enfim, o cara fez um gol no Campeonato Brasileiro. Um gol, de barriga. Beleza, uma farra, uma festa, não sei o que lá, tal. E foi lá, foi campeão brasileiro, tatuou na testa. Na testa é ótimo. Tatuou na perna. Quarta força, com um título. Uma gozação bacana, tá? Uma gozação de torcedor. Muito torcedor fez a tatuagem quarta força. Mas ele é um jogador de futebol, meu Deus do céu. Claro, dificilmente ele vai sair do Corinthians e jogar num outro grande paulista. Mas, cara, e aí? Eu virei corintiano com 1 ano e 1 gol. Todo mundo sabe que a posição dele é muito delicada. O Corinthians não precisa desse nível de centroavante. Enfim, e é isso. O cara é inglês, bicho. O cara nem assim é bem orientado. Nem assim. Que merda. Que porcaria, cara. É assim, não é óbvio, não é óbvio demais essa brincadeira, essa
afirmação de que ele é burro. Ele é burro. Fazer média com a torcida no final do campeonato. Não sabe nem se fica pro Campeonato Paulista. Porra, cara, se liga. Se liga. Bom, enfim. É isso, né? Eu falo bastante de futebol e nessas questões comportamentais, só para explicar direitinho, né? De novo, eu acho que o futebol tem muito a ver com o comportamento social do brasileiro. Ele ensina e, infelizmente, continua ensinando errado. Essa coisa de levar vantagem, de fingir, de forjar, principalmente. Nossa, uma capa. Um abraço, gente, até mais.